Olá, meus amados. Aqui é a Josi, terapeuta do grupo Fonte do Saber. Estou aqui para continuar com a leitura do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Antes de iniciar a leitura, vamos tomar uma respiração profunda, relaxar nosso corpo e meditar nas frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Com muito amor e com muita gratidão, vou iniciar agora o capítulo 19. Como usar o seu subconsciente para afastar o medo. Um dos meus alunos contou-me que foi convidado a falar em um banquete. Disse que ficou apavorado ao pensar em falar perante 1000 pessoas. Superou seu medo da seguinte forma. Durante várias noites, antes do banquete, sentou-se em uma poltrona durante uns 5 minutos, dizendo para si mesmo em tom pausado, tranquilo e positivo: vou dominar esse medo, vou superá-lo agora mesmo. Falo com equilíbrio e confiança. Estou relaxado e à vontade. Dessa maneira, pôs em funcionamento uma lei definida da mente e superou o seu medo. O subconsciente é sensível à sugestão e por esta é controlado. Quando você aquieta sua mente e se relaxa, os pensamentos da sua mente consciente penetram na mente subconsciente por um processo semelhante à osmose, no qual se misturam fluidos separados por uma membrana porosa. Quando essas sementes positivas ou pensamentos mergulham na região do subconsciente, começam a germinar e você se torna equilibrado, tranquilo e sereno. O maior inimigo do homem. Afirma-se que o medo é o maior inimigo do homem. O medo está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo é um pensamento em sua mente e você tem medo dos seus próprios pensamentos. Um menino pode ficar paralisado pelo medo quando lhe dizem que há um homem mau debaixo de sua cama e que vai levá-lo. Quando o pai acende a luz e mostra-lhe que não há ninguém, ele se liberta do medo. O medo na mente do menino foi tão real como se houvesse de fato um homem debaixo de sua cama. Ele se curou de um pensamento falso em sua mente. A coisa que temia, na verdade, não existia. Da mesma forma, a maioria dos seus medos não tem base na realidade. Constitui apenas um conglomerado de sombras sinistras, e as sombras não têm realidade. Faça aquilo que receia. Ralph Waldo Emerson, filósofo e poeta, disse: faça aquilo que você receia, e a morte do medo será certa. Houve um tempo em que o autor desse livro sentia um medo indescritível quando estava diante de uma assistência. A maneira como superei foi enfrentando a assistência, fazendo aquilo que eu receava, e a morte do medo foi inevitável. Quando você afirma positivamente que vai dominar seus receios e chega a uma decisão definida em sua mente consciente, liberta o poder do subconsciente, que flui em resposta à natureza do seu pensamento, banindo o terror do palco. Uma jovem foi convidada para uma audição. Há muito que procurava por essa oportunidade, mas nas 3 ocasiões anteriores em que lhe surgira, fracassara miseravelmente, pois tinha medo do palco. Possuía uma excelente voz, mas estava convencida de que quando chegasse a ocasião de cantar, seria dominada pelo terror do palco. O subconsciente encara seus receios como um pedido
e faz com que se manifestem, trazendo-os à sua experiência. Nas 3 audições anteriores, a jovem desafinara e finalmente sucumbia e chorava. A causa, como foi anteriormente apontada, era uma autossugestão involuntária, isto é, um silencioso pensamento de medo, emocionalizado e subjetivo. Ela superou-o com a técnica seguinte: 3 vezes por dia, trancava-se em seu quarto, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava o corpo e fechava os olhos, acalmando a mente e o corpo da melhor maneira possível. A inércia física favorece a passividade e torna a mente mais receptiva à sugestão. Neutralizava a sugestão de medo com uma afirmativa contrária, declarando para si mesmo: canto muito bem, sou equilibrada, serena, confiante e calma. Repetia essas palavras em tom pausado e tranquilo, impregnando de sentimentos, por umas 5 a 10 em cada ocasião. Trancava-se assim em seu quarto 3 vezes por dia e mais uma vez à noite antes de dormir. Ao fim de uma semana, estava completamente confiante e calma, realizando depois uma audição excelente. Siga o processo acima descrito e a morte do medo será certa. O medo do fracasso. De vez em quando, os jovens da universidade local vinham procurar-me, bem como os professores. Os estudantes, em geral, pareciam sofrer de uma amnésia sugestiva por ocasião dos exames. A queixa é sempre a mesma. Sei as respostas depois que os exames terminam, mas no seu decorrer não consigo lembrar-me das respostas. A ideia realizada que motivava tudo isso é a que damos invariavelmente uma atenção concentrada. Descobri que cada um dos estudantes estava obcecado com a ideia de fracasso. O medo estava por trás da amnésia temporária e era a causa de tudo. Um jovem estudante de medicina era o aluno mais brilhante de sua turma e, no entanto, não conseguia responder as questões mais simples por ocasiões dos exames escritos e orais. Expliquei-lhe que a razão era o fato de preocupar-se e ficar receoso vários dias antes de os exames começarem. Esses pensamentos negativos ficavam impregnados de medo. Os pensamentos envoltos por uma forte emoção de medo tornam-se reais na mente subconsciente. Em outras palavras, esse jovem estava pedindo à sua mente subconsciente que o fizesse fracassar, e era exatamente o que acontecia. No dia dos exames, via-se dominado pelo que se conhece nos círculos da psicologia como amnésia sugestiva. Como ele venceu o medo? Aprendeu que o seu subconsciente era o depósito da memória e tinha um registro perfeito de tudo o que ouvira e lera durante o seu curso de medicina. Além disso, aprendeu que o subconsciente é impressionável e retribuidor. A maneira de entrar em contato com ele era relaxar-se, estar em paz e confiante. Todas as noites e todas as manhãs começou a imaginar sua mãe cumprimentando-o por suas excelentes notas. Em suas mãos segurava uma carta imaginária de sua mãe. Quando começou a contemplar o resultado feliz, provocou uma resposta ou reação correspondente e recíproca em si mesmo. O poder onisciente e onipotente do subconsciente tomou conta de tudo, passando a orientar e dirigir sua mente consciente de acordo. Ao imaginar o final feliz, estava desejando os meios de realizá-lo.
Seguindo esse procedimento, não encontrou dificuldades em passar nos exames subsequentes. Em outras palavras, a sabedoria subjetiva tomou conta dele, compelindo-o a prestar excelentes exames. Medo de água, montanhas, lugares fechados e etc. Há muitas pessoas que têm medo de entrar em elevadores, escalar montanhas ou até mesmo de andar. Pode ser que no último caso, por exemplo, a pessoa tenha passado por algumas experiências desagradáveis em sua mocidade, sendo atirada à água à força sem saber ainda nadar. Em outro caso, pode ter ficado presa em um elevador que não funcionou direito, daí resultando o medo de lugares fechados. Tive uma experiência dessas quando estava com 10 anos de idade. Caí acidentalmente em um poço e mergulhei 3 vezes. Ainda me posso lembrar da água escura, tragando minha cabeça e eu ofegando em busca de ar, até que outro garoto me puxou no último instante. Essa experiência entrou em meu subconsciente e durante anos fiquei com medo da água. Um psicólogo mais velho disse-me certo dia: vá até a piscina, olhe a água e diga em voz alta e firme que vai dominá-la. Depois entre na água, tome lições de natação e supere o seu medo. Foi o que fiz e dominei o meu medo da água. Não permita que a água o domine. Lembre-se sempre, você é o senhor da água. Quando assumi uma nova atitude mental, o poder onipotente do subconsciente respondeu, dando-me força, fé e confiança, e permitindo que superasse o meu medo. Técnica mestra para superar qualquer medo específico. Vou descrever agora um processo e uma técnica que ensino há muitos anos. Funciona como um encantamento. Tente-o. Suponha que você tem medo de água, de montanhas, de uma entrevista, do público ou de lugares fechados. Se você tem medo de nadar, comece agora a sentar-se tranquilamente durante uns 5 a 10 minutos, 3 a 4 vezes por dia e imagine que está nadando. É uma experiência subjetiva. Mentalmente, você se está projetando como se estivesse dentro da água. Você sente a friagem da água e o movimento dos seus braços e pernas. É tudo tão real e vívido, constituindo uma alegre atividade da mente. Não é um devaneio inútil, pois você sabe que está experimentando em sua imaginação o que depois se desenvolverá em sua mente consciente. Você será compelido a expressar a imagem e representação do quadro que imprimiu em sua mente mais profunda. Essa é a lei do subconsciente. Você pode aplicar a mesma técnica se tem medo de montanhas ou de lugares altos. Imagine que está escalando uma montanha. Sinta a realidade desse ato. Aprecie o cenário, sabendo que, fazendo-o mentalmente, o fará depois fisicamente com facilidade e segurança. Ele bendisse o elevador. Conheci o diretor de uma grande empresa que tinha pavor de andar de elevador. Preferia subir 5 lances de escada todas as manhãs para chegar ao seu escritório. Contou-me que começou a bendizer o elevador toda a noite e várias vezes por dia, até que finalmente superou seu medo. Era assim que abençoava o elevador. O elevador em nosso edifício é uma ideia maravilhosa. Surgiu da mente universal. É um benefício e uma bênção para todos os nossos empregados. Presta serviço maravilhoso. Funciona em divina ordem. Viajo nele em paz e com alegria.
Fico agora em silêncio, enquanto as correntes da vida, do amor e da compreensão fluem através dos padrões do meu pensamento. Em minha imaginação, estou agora no elevador e dele saio para entrar em meu escritório. O elevador está repleto de empregados nossos. Eu converso com eles, que se mostram cordiais, alegres e livres. É uma experiência maravilhosa de liberdade, fé e confiança. Por ela dou graças. Continuou a pronunciar essa oração por 10 dias e no 11º entrou no elevador com outros membros da organização e sentiu-se completamente livre. Medo normal e anormal. O homem nasce apenas com 2 medos, o medo de cair e o medo de barulho. Esses 2 medos constituem uma espécie de sistemas de alarme que a natureza dá ao homem como meio de conservação. O medo normal é bom. Você ouve um automóvel vindo pela estrada e pula de lado para sobreviver. O medo momentâneo de ser atropelado é superado por uma ação. Todos os outros medos lhe foram incutidos pelos pais, parentes, professores e todos aqueles que influenciaram seus primeiros anos. O medo anormal. O medo anormal aparece quando o homem deixa a sua imaginação correr desenfreada. Conheci uma mulher que foi convidada para uma viagem ao redor do mundo de avião. Ela começou a recortar dos jornais todas as notícias de catástrofes aéreas. Imaginou-se caindo de avião no oceano, afogando-se e etc. Esse é um medo anormal. Se ela tivesse persistido, indubitavelmente teria atraído o que mais temia. Outro exemplo de medo anormal é o que acometeu um homem de negócios de Nova York, bastante próspero e bem-sucedido. Ele possuía o seu próprio filme mental particular, do qual era o diretor. Ele projetava o seu filme mental de fracasso, bancarrota, cofres vazios e falta de saldo nos bancos, até mergulhar na mais profunda depressão. Recusou-se a deixar de pensar nessas imagens mórbidas que vivia dizendo à esposa que isso não pode durar. Haverá uma decepção, vamos falir e etc. Sua esposa contou-me que finalmente foi à falência e todas as coisas que imaginava e temia aconteceram. As coisas que temia não existiam, mas ele as trouxe à realidade, temendo-as constantemente, acreditando e esperando o desastre financeiro. Jó disse: o que eu temo me acontecerá. Há pessoas que receiam que algo terrível aconteça a seus filhos e que alguma catástrofe horrível lhe suceda. Quando leem a respeito de uma doença rara ou epidemia, ficam logo com medo de apanhá-la. E de alguns julgam mesmo que já estão sofrendo dela. Tudo isso é medo anormal. Resposta ao medo anormal. Desloque-se mentalmente para a posição oposta ao seu medo. Permanecer em estado de medo extremo é a estagnação e depois a deteriorização física e mental. Quando o medo surge, vem imediatamente acompanhando-o um desejo por algo oposto àquilo que se receia. Fixe sua atenção imediatamente na coisa desejada. Fique absorvido e monopolizado por seu desejo, sabendo que o subjetivo sempre supera o objetivo. Essa atitude lhe dará confiança e levantará seu espírito. O poder infinito do seu subconsciente está agindo em seu nome e não pode falhar. Portanto, a paz e a segurança lhe pertencem.
examine seus receios. O presidente de uma grande organização contou-me certa vez que, quando era vendedor, costumava dar 4 ou 5 voltas pelo quarteirão antes de ter coragem de visitar o freguês. O gerente de vendas, um dia, viu-o e disse-lhe: "Não tenha medo do homem mau atrás da porta. Não há nenhum homem mau. Trata-se de uma falsa crença." O gerente disse-lhe que sempre olhava os seus temores de frente, enfrentando-os e fitando-os bem nos olhos. Os temores, então, desapareciam, reduzindo-se à sua insignificância. Perdido na selva. Um capelão contou-me certa vez aquilo que passara na Segunda Guerra Mundial. Teve que pular de paraquedas de um avião danificado e caiu em plena selva. Ficou assustado, mas sabia que havia 2 espécies de medo, o normal e o anormal, como já ressaltamos anteriormente. Decidiu que tinha que fazer imediatamente alguma coisa para acabar com seu medo e começou a falar para si próprio, dizendo: "John, você não pode entregar-se ao seu medo. O medo é um desejo de segurança e proteção, de uma saída para o seu problema." Afirmou então: "A infinita inteligência que guia os planetas em seus cursos está agora a orientar-me, a dirigir-me para fora desta floresta." Continuou a dizer essas palavras durante uns 10 minutos ou mais, em voz alta. Então acrescentou algo. Começou a surgir dentro de mim uma atitude confiante, dominou-me e comecei a caminhar. Poucos dias depois, milagrosamente saí da selva e fui recolhido por um avião de salvamento. Foi a mudança de atitude mental que o salvou. Sua fé e a confiança no poder da sabedoria subjetiva dentro de si foram a solução para o seu problema. Declarou-me ele: "Se eu tivesse começado a lamentar meu destino e permitisse que meus temores me dominassem, teria sucumbido ao monstro do medo e provavelmente teria morrido de medo e inanição." Ele pediu demissão. O gerente-geral de uma grande organização contou-me que, durante 3 anos, viveu com receio constante de perder o seu lugar. Estava sempre imaginando o seu fracasso. A coisa que temia não existia, exceto como um pensamento ansioso mórbido em sua própria mente. Sua imaginação intensa dramatizava a perda do emprego, até que ficou nervoso e neurótico. Finalmente pediram-lhe que se demitisse. Na verdade, foi ele quem provocou a sua demissão. Suas constantes imagens negativas e sugestões de medo, a sua mente subconsciente, fizeram com que esta respondesse e reagisse de acordo. Isso levou-o a cometer erros e tomar decisões tolas, resultando em seu fracasso como gerente geral. Sua demissão nunca teria ocorrido se ele se tivesse imediatamente deslocado para o lado de sua mente, oposto àquele em que se localizava o medo. Conspiravam contra ele. Durante uma recente excursão de conferências, tive a oportunidade de conversar por 2 horas com uma alta autoridade do governo. Possuía um profundo senso de paz interior e serenidade. Disse que todos os insultos proferidos contra ele pelos jornais e pelo partido oposicionista, politicamente, o perturbaram. Costuma sentar-se tranquilamente durante 15 minutos pela manhã e compenetrar-se de que, no centro de si mesmo, há profundo e sereno oceano de paz. Meditando dessa forma, gera uma força tremenda que supera
toda a sorte de dificuldade e temores. Há algum tempo, um colega telefonou-lhe à meia-noite e disse-lhe que um grupo de pessoas estava conspirando contra ele. Disse então o seguinte para o colega: vou dormir agora em perfeita paz. Trataremos do assunto amanhã, às 10 horas. Disse-me ele: sei que nenhum pensamento negativo pode manifestar-se, a menos que o emocionalize e o aceite mentalmente. Recusei-me a dar guarida à sugestão do medo do meu colega. Por conseguinte, nenhum dano podia advir-me. Observem com que calma, tranquilidade e paz ele se portou. Não ficou nervoso, arrancando os cabelos ou torcendo as mãos. No centro de si mesmo, encontrou as águas serenas, a paz interior, onde havia uma calma inextinguível. Livre-se de todos os seus medos. Use esta fórmula perfeita para afastar o medo. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, versículo 4. O Senhor é uma palavra antiga que significa lei, o poder da sua mente subconsciente. Conheça as maravilhas do seu subconsciente e saiba como ele trabalha e funciona. Domine as técnicas apresentadas neste capítulo. Ponha-as em prática hoje, agora mesmo. Sua vontade subconsciente responderá e você ficará livre de todos os seus temores. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Haja assim para libertar-se do medo. 1. Faça a coisa que receia e a morte do medo será certa. Diga para si mesmo, com toda sinceridade: vou dominar este medo, e o conseguirá. 2. O medo é um pensamento negativo em sua mente. Supere-o com um pensamento construtivo. O medo já matou milhões de pessoas. A confiança é maior que o medo. Nada é mais poderoso que a fé em Deus e no bem. 3. O medo é o maior inimigo do homem. Está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis. O amor expulsa o medo. O amor é uma ligação emocional com as coisas boas da vida. Apaixone-se pela honestidade, pela integridade, pela justiça, pela boa vontade e pelo sucesso. Viva na alegre expectativa do melhor e, invariavelmente, alcançará o melhor. 4. Neutralize as sugestões de medo com uma afirmação oposta. Lembre-se dos excelentes resultados alcançados pela jovem cantora, que afirmou para vencer o seu medo que cantava muito bem, era equilibrada, serena e calma. 5. O medo está por trás da amnésia que ataca os estudantes por ocasião dos exames escritos e orais. Você pode superá-los afirmando frequentemente: possuo uma memória perfeita para tudo aquilo que necessito saber. Pode imaginar também um amigo cumprimentando-o por seu brilhante sucesso nos exames. Persevere e vencerá. 6. Se você tem medo de água, nade. Em sua imaginação, nade livremente, alegremente. Sinta o frio da água e a sensação de estar atravessando a nado uma piscina. Torne essa imagem tão vívida quanto possível. Fazendo-o subjetivamente, será compelido a entrar na água e dominá-la. Essa é a lei da sua mente.
Se você tem medo de lugares fechados, tais como elevadores, salas de conferência e etc., ande mentalmente no elevador, bendizendo todas as suas peças e funções. Você ficará surpreso ao verificar com que rapidez o medo desaparecerá. 8. Você nasceu apenas com 2 medos: o medo de cair e o medo do barulho. Todos os seus outros medos são adquiridos. Livre-se deles. 9. O medo normal é bom. O medo anormal é mau e destrutivo. Permitir constantemente os pensamentos de medo acarreta o medo anormal, obsessões e complexos. Temer alguma coisa persistentemente provoca um sentimento de pânico e terror. 10. Você pode superar o medo anormal quando sabe que o poder do seu subconsciente pode mudar os condicionamentos e realizar os desejos acalentados por seu coração. Dedique sua atenção e devote-se imediatamente ao seu desejo, que é o oposto do seu medo. Este é o amor que expulsa o medo. 11. Se você tem medo do fracasso, dedique sua atenção ao sucesso. Se você tem medo das doenças, pense na saúde perfeita. Se você tem medo de um acidente, pense na orientação e na proteção de Deus. Se você tem medo da morte, pense na vida eterna. Deus é vida e esta é a sua vida agora. 12. A grande lei da substituição é a resposta ao medo. O que quer que você receie possui solução sob a forma de um desejo seu. Se você está doente, deseja saúde. Se você está na prisão do medo, deseja liberdade. Espere sempre o bem. Concentre-se mentalmente no bem. E saiba que o seu subconsciente sempre lhe responde. Nunca falha. 13. As coisas que você teme, na verdade, não existem, a não ser como pensamentos em sua mente. Os pensamentos são criadores. Por isso que Jó disse que a coisa que eu mais temia me aconteceu. Pense bem e o bem há de virá. 14. Enfrente os seus temores. Traga-os à luz da razão. Aprenda a sorrir dos seus temores. Esse é o melhor remédio. 15. Nada pode perturbá-lo, a não ser o seu próprio pensamento. As sugestões, afirmações e ameaças de outras pessoas não possuem poder algum. O poder está dentro de você. E quando os seus pensamentos são focalizados no que é bom, o poder de Deus estará então com os seus pensamentos bons. Há apenas um único poder criador, e ele se manifesta como harmonia. Não há diversões, nem querelas nele. Sua fonte é o amor. Por isso que o poder de Deus está sempre com os pensamentos de bem. Muita gratidão e muito amor a todos. E até a próxima leitura, meus amados.